O Egito tinha tantos deuses, e para piorar, o faraó era um deus. Ele era o Horus vivo, porque o Horus, o deus Sol, que é o filho de Osíris, ele tinha 3 versões, ele tinha o Khepri, o Horus e o Ra. O Sol nascendo, meio-dia e se pondo. E a encarnação do Sol entre os homens era o faraó. Tanto é que você não podia conversar com o faraó olhando nos olhos dele, porque ele era o faraó, ele era o Deus supremo. Aí olha como é que ele fala. O faraó teve um sonho único, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Isto não era politicamente correto. Podia parecer uma insensatez. Se o cara tá achando que ele é Deus, você tá falando que tem um Deus maior do que ele corria o risco do faraó, cai fora daqui. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, o Dr. Rodrigo Silva irá falar a respeito da interpretação do sonho de Faraó, onde José ali interpreta o sonho de Faraó, um sonho que deixou muito perturbado e que ninguém ali na terra do Egito conseguiu interpretar esse sonho. Mas José, com ousadia e sabedoria, além de interpretar esse sonho para Faraó, ele também deu vários conselhos e assim Faraó colocou ele ali no trono como governador da terra do Egito. Coisa para mim mais bela do caráter de José. Ele podia se sentir traído por Deus. O Deus do pai dele estava fazendo o quê para ele? Em termos lógicos, qual a argumentação que ele tinha para um Deus de amor tá deixando ele passar tanto problema, apesar de ser um cara justo? O Egito tinha tantos deuses, e para piorar, o faraó era um deus. Ele era o Horus vivo, porque o Horus, o deus Sol, que é o filho de Osíris, ele tinha 3 versões, ele tinha o Khepri, o Horus e o Ra. O Sol nascendo, meio-dia e se pondo. E a encarnação do Sol entre os homens era o faraó. Tanto é que você não podia conversar com o faraó olhando nos olhos dele, porque ele era o faraó, ele era o Deus supremo. Aí olha como é que ele fala. Depois que o faraó conta esse sonho que o Tiago descreveu, o faraó teve um sonho único, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Isto não era politicamente correto. Podia parecer uma insensatez. Se o cara tá achando que ele é Deus, você tá falando que tem um Deus maior do que ele corria o risco do faraó, cai fora daqui. Então, você tem que ter a sabedoria de saber em que momentos você deve dizer uma coisa, às vezes numa negociação, vocês sabem disso muito bem, vocês dão curso disso, mas tem coisas que fazem parte do nosso caráter. Essas não podem ser ocultadas. José não queria crescer a ponto de negar a fé que ele tinha no Deus que lhe deu o sonho. Isso é ter caráter. Então, é uma linha muito tênue entre assuntos que eu devo evitar para não comprometer o negócio e assuntos que eu evito porque eu estou me vendendo. Na prática, isso é muito... É a questão do caráter, sabe? E da oportunidade. Ele falou, foi Deus que te deu, faraó. E esse Deus que me deu o sonho, que permitiu que eu fosse para a cadeia, me tirou de lá, estou mais amadurecido, a caravana de Deus apareceu, estou um outro homem agora, não estou o menino mimado da mamãe, mas eu estou falando o que aconteceu. Agora, o seu sonho, rei, é um grande problema. No Egito, tinha vários deuses, como eu falei. E uma das divindades muito interessantes no Egito, que você tem em Deir al-Bahari, que é onde está o túmulo da Hatshepsut, do Vale dos Faraós ali, você tem a deusa Hathor. Hathor é uma vaca. E a Hathor sempre era o símbolo da fertilidade no Egito. Tanto é que tem muitos desenhos da Hathor gorda e as pessoas mamando nas tetas. Eu sei que a expressão hoje é meio chata, né? Meio chula. Nas tetas, porque ela era da fertilidade. E você tem alguns emblemas no Egito, lá em Deir al-Bahari, que tem 7 vacas gordas desenhadas. Ao longo do rio Nilo, havia 7 templos para a deusa Hathor. E existe um livro dos mortos que tem o desenho de Osíris sentado como mendigo sobre 7 vacas magras. Ora, se Hathor, uma vaca gorda, era o símbolo da prosperidade, o que o faraó queria não era uma mera interpretação do sonho. Ora, um outro estágio do desenvolvimento do dom de José. No começo, o dom que Deus lhe deu, ele apenas tinha sonhos. Na cadeia, ele adapta esse dom que Deus lhe deu e ele não somente tem sonhos, mas ele revela sonhos de uma maneira inusitada. E diante de Faraó? Faraó não queria saber meramente o significado do sonho, porque você é Faraó. Você já sabe que a vaca gorda é o símbolo da
prosperidade. Você sonha com 7 vacas magras engolindo as vacas gordas, mesmo que você não saiba detalhes, boa coisa não é. Concorda comigo? Então o faraó já sabia que o sonho era ruim. E 2 anos, o que o faraó queria era uma solução para o possível mau agouro daquele sonho. Então José aqui vai para um terceiro estágio de desenvolvimento do dom dele de decifrar sonhos. Ele sonhava, ele interpretava, ele dava soluções. Aí é muito bom, né? Ele dava soluções. É muito São completo. 7 anos de fartura que o Egito vai ter, faraó, com 7 anos de carência de alimento. Posso dar uma sugestão para o senhor, se o senhor me permite? Sim. Escolha o homem de maior capacidade que o senhor tem, coloque-o para administrar bem o Egito e recolher uma parte dos alimentos durante os anos de fartura. Que quando chegar no ano de seca, todo mundo vai vir comer dos celeiros do faraó. E aí é onde mostra, de novo, que ele é um bom administrador. Ele falou, essa é a hora de a gente se preparar para o que vem depois. Porque quando vier o depois, ninguém vai estar preparado. Logo, a gente vai poder surfar uma onda sozinho, não é? Então eles vão ter menos competição. O que eles fizeram? Ele aumentou o imposto, se eu não me engano, né? Ele aumentou o imposto. E ele fez celeiros para armazenar comida. E começou a guardar basicamente comida, ou seja, sementes, né? Coisas que seriam valiosas no momento que ninguém mais teria, né, comida. E aí foi muito interessante porque aí começou um ciclo onde, quando entraram as vacas magras, as pessoas começaram a quebrar. Só que elas tinham bens. Então, vinha gente do mundo inteiro. Vinha gente de todos os lugares para o Egito dar ouro, dar prata, dar bens muito valiosos em troca de sementes, cara. Lembra o quadro de Beni Hassam que eu falei? Que tinha uma caravana descendo ao Egito para comprar alimento? Ilustra Perfeito. isso aí. Então todo mundo ia para o Egito falando assim, pelo amor de Deus, vocês têm comida. Então olha só, o ouro lá já não valia mais nada, porque, cara, é morrer ou... Entendeu? Então eles davam ouro, davam bens materiais e recebiam sementes em troca. E pro Egito, pô, eles estavam no momento onde sementes tinham fartura e ouro não valia nada naquele momento, mas eles sabiam que num outro ciclo poderia valer muito. Exato. E aí o que aconteceu? Eles começaram a fazer isso. Aí eles continuavam tendo que sobreviver. Então eles começaram a dar todos os bens que eles tinham. Dava roupa, dava tudo que era valioso. Nossa, muito... Chegou uma hora, começaram a fazer tudo. Começaram, cara, a dar escravo. Começaram a dar terras. E aí, olha que interessante. Pelo excesso de ganância no ciclo de alta, no ciclo de baixa, aquelas pessoas que estavam prosperando se tornaram escravas de quem teve um pensamento de segundo nível ou de quem teve um pensamento anticíclico. E aí o Egito ficou muito poderoso nesse momento. Porque todo mundo deu todos os bens que tinham para eles, eles deram o que eles tinham já se precavido, se preparado, e aí começaram a ter muito mais terras, muito mais bens, e tudo isso porque eles foram anticíclicos. Entende? Então, assim, se a gente sobrevive a um ciclo de alta, aliás, a um ciclo de baixa, quando isso daqui passa, a gente pode comprar um monte de empresa a um preço barato. Tem profissional bom que é demitido, né? Você tem vários mercados que você tem empresas que quebram, logo tem menos competição, né? Então você tem uma série de coisas que acontecem. É por isso que o segredo para mim de uma boa carteira de investimentos é você sobreviver a grandes dilúvios. Por isso que a gente tem a arca, né? E sabe que essa é uma sabedoria do deserto? Eu vou ler uma passagem da Bíblia para vocês que ilustra por que José fez isso. Eclesiastes capítulo 10, versículo 16, diz assim, olha. Pobre da terra, cujo rei é imaturo, e cujos líderes fazem banquetes logo pela manhã. O que significa isso? Até hoje os beduínos têm essa prática. A melhor refeição do dia é a da noite, não é a da manhã. Sabe por quê? Porque ele não tem a certeza se ele vai ter a comida. Então, mesmo ele tendo a comida guardada ali, ele reserva a comida para a parte da noite, porque se ele sair de manhã e caçar e tudo mais, ele tem a da parte da noite, não vai dormir com fome, e tem a do outro dia também. Então, de manhã, a refeição geralmente era mais simples, para guardar o alimento para uma possível situação de carência de comida à noite. Por isso que o provérbio fala, triste a cidade cujo rei é imaturo e cujos líderes banqueteiam pela manhã. O José cresceu com esse espírito do deserto. Vamos, no período da fartura, não exagerar para que tenhamos a mesma quantidade de alimento na época da escassez. Ele pegou aquela filosofia de vida e falou, faraó, faça a mesma coisa.
Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.